psicologia social, ela diz que nós não somos uma imbecilidade, nós somos uma... O Brasil é do Senhor Jesus! Olá, olá, povo abençoado do Brasil. O programa de hoje é um programa muito especial. Eu vou colocar aqui uma síntese do que foi um encontro inédito na história do Brasil. Inédito, sim. Nós tivemos um almoço com os principais líderes evangélicos do Brasil, aproximadamente líderes que representam 90% dos evangélicos, com os 3 representantes, não é, dos poderes constituídos. Nós organizamos isso por ocasião do Congresso do Conselho de Pastores, que eu sou o presidente. Nós tivemos a presença do presidente da República, não é, Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e também o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Foi um evento sensacional, nós oramos pelas autoridades e eu quero mostrar para vocês a fala de cada um, a minha fala e a oração que foi feita pelos 2 maiores líderes evangélicos que nós temos no Brasil. É importante você assistir, porque esse é um dado marcante, histórico, que nunca tivemos no país, né? Foi um almoço aqui no Rio de Janeiro, que nós oferecemos a essas autoridades e que eles tiveram a oportunidade de falar, e até muita gente da imprensa distorceu, dizendo que era o Bolsonaro se reaproximando dos evangélicos. Eu falei, nunca vi tanta asneira e tanta bobagem ser escrita. Mas hoje, com redes sociais, eles esqueceram que acabou o monopólio da informação. Então, tem nada a ver, não foi presidente que se ofereceu, eu é que convidei para que a gente pudesse, aproveitando aqui o Congresso, fazer uma oração pelas autoridades. E aproveitando também a presença do pastor John Regui, que é o pastor que comanda a maior instituição evangélica no mundo de apoio a Israel. Então vamos ouvir a fala dessa gente toda e tenho certeza que é muito interessante, é marcante. Divulga aí para que outros possam assistir. Vai ficar no nosso site, vai ficar no site da associação, vai ficar no nosso canal do YouTube, né? No Facebook, você pode acompanhar aí por tempo essa programação que foi muito bacana. Ok? Vamos lá e no final eu vou fazer uma oração pelo Brasil, tá bom? Vamos lá! What an absolute delight to be here today É uma alegria tremenda estar aqui hoje, in this august gathering of spiritual and political leaders. nessa reunião de líderes políticos e também religiosos. This meeting is similar to the one I had Esta reunião ela é singular, diferente da que eu tive with President Donald Trump in the White House in 2017. com o presidente Donald Trump na Casa Branca em 2017. The purpose of the visit was to discuss the topic of America, E o propósito daquela visita ali com ele foi para discutir sobre a América, recognizing Jerusalem as the capital of Israel, em reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. and the moving of our embassy to E Jerusalem. também a mudança da nossa embaixada para Jerusalém. The president knew that I had been a personal friend of Prime Minister Benjamin Netanyahu for many years. E o presidente já sabia que eu era um amigo pessoal de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, já por muitos anos. Actually, in my 42 trips to Israel, Nas minhas 42 viagens que eu fiz a Israel, I have met with every Prime Minister of Israel eu me encontrei com todos os primeiros ministros de Israel, since Menachem Begin. desde Menachem Begin. Hagee Ministries has given to Israel E aqui foi dado a Israel. over $100 million for humanitarian causes. Nós já demos para Israel, nossa organização, mais de 100 milhões de dólares para causas humanas. It was effortless. Foi algo que nós fizemos ali com esforço. When you begin to bless Israel Quando você começa a abençoar Israel in a practical way, de uma maneira prática, there will be a supernatural explosion haverá uma explosão sobrenatural in your ministry. no teu ministério.
Israel is not a tourist destination. Israel não é uma nação para um turismo destino. Israel is a Bible fact. Mas Israel é um fato bíblico. It is not a Bible issue. It is not a political issue. Não é um negócio bíblico, não é algo ali político. It is a Bible issue. Mas é algo que está na Bíblia. After the embassy dedication, Depois da dedicação da embaixada, out of the clear blue, lá do ao céu azul, he said, could you ask the evangelicals of Brazil ele me pediu: será que você pode pedir aos evangélicos do Brasil to move their embassy here? que também mudem a embaixada para cá? I laughed and said, Mr. Prime Minister, I've never been to Brazil. Eu ri e disse: senhor presidente, eu nunca fui ao Brasil, primeiro-ministro. And like lightning out of heaven, Pastor Malafaia E como um raio do céu, o pastor Malafaia invited me to come to Brazil. me convidou para vir ao Brasil. And here I stand E aqui estou, before the most powerful political and spiritual leadership in this nation. diante dos mais poderosos líderes políticos da justiça e religiosos do Brasil. This is a divine appointment. Este aqui é um encontro divino. I will bless those who bless you. Eu abençoarei os que te abençoarem. It's a historical fact, É um fato histórico, true for thousands of years. verdadeiro por milhares de anos. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Pastor Silas Malafaia, publicamente eu quero lhe agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, participando desse encontro ministerial, abraçar a comunidade evangélica do Brasil e dizer da satisfação de estar aqui, ouvindo a palestra do nosso eminente convidado, que falou tanto de Israel e do povo judeu. E é uma honra estar aqui hoje, como o primeiro judeu da história do Congresso Nacional a presidir aquela casa. Eu tenho a honra de ser filho da terra prometida. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer novamente o convite para estar aqui, esse momento ímpar de congraçamento e diálogo acerca da missão maior de cada pastor, que é difundir a mensagem de Deus e de todas as pessoas por toda a terra. Além disso, como falei ainda há pouco, honrado pelo convite, sinto-me à vontade de aqui hoje estar presente. Sempre incentivei a vida religiosa. Sou o primeiro judeu, como disse, presidente do Congresso Nacional, e ao longo da minha vida carrego o respeito a todas as crenças. Viver e pregar a palavra de Deus é tarefa abrangente, transversal e complexa, e por vezes muito difícil. Mas a recompensa é grandiosa, pastor Silas, e os benefícios são enormes e coletivos. A todos os ministros e pastores reunidos no Conselho de Ministros Evangélicos do Brasil, desejo muito sucesso nos debates e nas atividades. Que voltem para casa com o vigor e a disposição restaurados para continuar o admirável trabalho que desempenham junto às comunidades. Fácil não é, mas andar por Deus e com Deus em uma comunhão com a sua comunidade religiosa é uma grande dádiva. Desfrutem-na sem moderação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, uma alegria, uma honra estar aqui também na presença do nosso chefe de Estado, chefe do governo, eleito pela população brasileira. Obrigado pelo convite de vir com a comitiva de Vossa Excelência para esse grande evento. Pastor Silas Malafaia, muito obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui dialogando com as lideranças, como o senhor disse, os pesos pesados da comunidade evangélica, dos líderes evangélicos do nosso país. Todas as lideranças, Magno Malta, querido amigo de muitos anos, todas as senhoras e os senhores aqui presentes, para dizer que o trabalho que os evangélicos têm feito em nosso país
merece e deve ter o reconhecimento. E tem deste presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça e do nosso Supremo Tribunal Federal. Porque hoje, após momentos tão difíceis que o país viveu nos últimos 4, 5 anos, com uma crise econômica agudíssima, com decréscimo do PIB brasileiro, afetando principalmente as periferias, lá onde até o Estado não está, muitas vezes, está uma igreja evangélica. Estão as senhoras e os senhores pastores, dando a acolhida às pessoas mais desassistidas, estando nos morros do Rio de Janeiro, estando nos lugares mais perigosos, atuando e levando uma mensagem de paz, levando uma mensagem de amor, fazendo uma mediação. A Constituição de 1988, já no seu preâmbulo, enuncia a justiça como valor supremo da República Federativa do Brasil. Na topografia constitucional, a construção de uma sociedade justa e também livre e solidária figura no topo da lista dos objetivos fundamentais da República, no inciso 1º do artigo 3º. A própria Carta elenca os elementos caracterizadores de uma sociedade regida pelo princípio da justiça: a liberdade, a solidariedade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento tão necessário. E eu tenho dito que nós vivemos um momento, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Davi Alcolumbre, governador, nós temos lideranças políticas que estão todas elas cientes da necessidade do apoio necessário ao Congresso Nacional para as políticas públicas que estão sendo apresentadas no sentido de dar o desenvolvimento necessário, a retomada do desenvolvimento, porque as senhoras e os senhores pastores que estão lá na ponta, lá na base, sabem do suprimento cotidiano do povo brasileiro com a crise econômica. É um momento de união, serenidade e diálogo. Essas são as pontes essenciais para a construção de uma grande nação. Não podemos deixar que futricas, que algum tipo de intriga nos tirem do trilho da unidade da nação na construção e no desenvolvimento para o nosso povo brasileiro. Por isso, somos todos construtores do caminho a seguir. Em meio às diferenças, que o caminho seja pavimentado para atuarmos unidos pelo bem do Brasil. A Constituição será nossa guia. E como eu terminei o meu discurso de posse, em setembro do ano passado, que Deus abençoe a nação brasileira. Muito obrigado. Eu queria fazer algumas ponderações e considerações muito importantes. A primeira que eu quero fazer é o seguinte, que nós evangélicos não votamos em Bolsonaro exclusivamente por causa de agenda moral. Queria que vocês entendessem isso. Se votássemos em Bolsonaro exclusivamente pela agenda moral, talvez a metade dos evangélicos iriam votar nele. Nós votamos em Bolsonaro porque há uma ideia de que nós cristãos somos alienados das demandas dessa nação, estamos só preocupados com o nosso umbigo ou com nossas convicções religiosas. Nós votamos em Bolsonaro porque ele tem vida limpa, a questão da segurança, a questão da corrupção, a questão de um novo país, a questão de desemprego, de uma máquina emperrada. Nós não votamos só em Bolsonaro por agenda moral, porque, na verdade, a agenda moral, ela tem muito a ver com quem faz as leis, que é o Congresso Nacional, do que propriamente com o presidente da República. Eu gostaria de deixar essa colocação. Quero aproveitar e dar parabéns, Davi, a você, que também não entrou nesse joguinho de momento político para fazer graça para a revolta popular, porque o povo correto de estar indignado com tanta coisa. Mas os aproveitadores do momento emocional, e eu sou psicólogo e sei o que é isso, usam o momento emocional e a força do povo
para esculhambar instituições com CPIs que não vão levar a nada. Nós precisamos de poderes fortes, independentes e harmônicos. É isso que nós estamos precisando, e é o que está acontecendo aqui. Agora, na nossa nação, teve uma discussão, minha gente, o Rodrigo Maia falou uma coisa, o presidente falou outra, sinal que eles pensam, são gente inteligente, mas todos pelo bem do Brasil, querendo o melhor do nosso país. Dizer só uma coisa sobre Israel. E eu não vou nem entrar no viés espiritual, porque já foi explicado aqui. Eu não vou entrar nisso, não. Eu fiquei ouvindo, presidente, o Brasil vai contrariar a ONU. Deixa eu dizer uma coisinha para os senhores. As nações mais poderosas que se assentam no Conselho Permanente, que tem poder de veto, são viseiras em desobedecer resoluções da ONU. O Brasil pertence à ONU, mas não é subserviente a ela. Nós somos uma nação soberana. E como nós somos uma nação soberana, reconhecemos a soberania de uma outra nação de escolher a sua capital. Porque não somos nós que vamos dizer para uma outra nação onde vai ser a sua capital. Posição de São Francisco, nem patavina nenhuma. Eu disse para o presidente, estou repetindo, presidente, resgata o Nordeste, tu vai arrancar o pão da boca desses esquerdopatas. Vai tirar o último pão da boca desses caras. Porque não é possível o nosso país, esses anos todos, essas décadas todas, a gente ainda ter a chuva. Vai ter chuva ou não vai ter chuva? É a chuva. Vai em Israel, que eu conheço, porque eu já fui mais de 25 vezes. Vai no deserto do Negev. Pedra. Os caras importaram terra, jogaram em cima, terra, em cima do Negev, trouxeram água do Mediterrâneo, trataram, e parte do Negev virou um pomar. Que conversa. Lá, o índice pluvial, lá, o semiárido do Nordeste é pomar em relação ao Negev. Como é que não se resolve isso? Depende de chuva porcaria nenhuma, desculpa a minha expressão, chula. Depende de vontade política. Depende de querer fazer. Essa que é a questão. Então, eu agradeço a presença de todos os senhores aqui, diante da liderança evangélica. Se amanhã alguém inventar alguma instituição que tem até nome bonito, que parece que são os donos da igreja evangélica, cai fora que é fake. Porque a igreja evangélica não tem dono, nem tem líder maior. Pode ter certeza disso aqui. Pastor Silas, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim. Eu estava em Anápolis, num carro de som, numa pré-campanha, Dias Toffoli, deixa bem claro. Não estava em campanha, não. Quando jamais vou confessar qualquer crime aqui. Quando chegou a minha notícia de que Donald Trump havia reconhecido Jerusalém, havia transferido a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Tinha no fundo assim uma bandeira de Israel. Mandei vir a bandeira e falei que aquilo passaria a ser um compromisso nosso, buscar uma maneira de efetivamente também reconhecer. E como disse o Silas Malafaia aqui, quem decide onde é a capital ou não de Israel é o seu povo, é o seu governo, são os seus parlamentares. E assumimos aquele compromisso. E, obviamente, nós queremos cumprir esse compromisso. Mas, como um bom casamento, o senhor tem que namorar, ficar noivo. No meu caso, ver se a noiva realmente me merece. E partir para o casamento. Deixo bem claro que também não por coincidência, quem realizou meu casamento com a senhora Michele foi o pastor Silas Malafaia. E até hoje eu não esqueço do seu, desculpa aqui, fugindo da rotina, do seu sermão. E obviamente são palavras que tocam a gente
e marcam a nossa vida. Há poucas semanas, nós não fugimos a tradição nenhuma. Nós passamos a votar lá na ONU, nas questões dos direitos humanos, de acordo com João 8,32. E de acordo com a verdade, então, por coincidência, passamos a votar junto com os Estados Unidos e com Israel, além de outros países. Mas a história continua. Estive há poucas semanas em Israel. Fui muito bem recebido pelo capitão paraquedista, que por coincidência, assim como eu, é capitão paraquedista, sou capitão paraquedista. E ali, nesses poucos dias que ficamos lá, fui no Muro das Lamentações, repeti com o Everaldo e com o Gidalt e com meus filhos. Fui, mais uma vez, no Museu do Holocausto. Nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer. E é minha essa frase. Quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Se não queremos repetir a história, que não foi boa, vamos evitar com ações e com atos para que ela realmente não se repita daquela forma. E por coincidência, no dia de ontem, eu fui convidado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e pelos embaixadores muçulmanos a participar do jantar. São países que mantêm negócios bilionários conosco. E na minha fala, que foi não mais que 2 minutos, eu falei para eles, que esse nosso relacionamento comercial seja fortalecido e, mais ainda, se transforme cada vez mais em paz, em harmonia e amor. Fomos aplaudidos. Conversei com vários deles, de forma bastante rápida, que não tinham intérpretes como o Gidalt do meu lado, e línguas variadas, mas o semblante que pude notar deles, não sou psicólogo, mas senti. O Silas eu não sou. Mas senti que existe, sim, um carinho muito grande de todos no mundo pelo Brasil. O nosso compromisso, dos meus ministros, das pessoas de bem, dos evangélicos, dos cidadãos, de maneira geral, é buscar maneira de transformar o nosso país no que é Israel hoje em dia. Olhem o que eles não têm e vejam o que eles são. Eles não têm riquezas minerais, não têm água, não têm biodiversidade, não têm terras férteis, não têm grandes áreas turísticas, a não ser aquelas bíblicas. E olhe nós, olhe o que nós temos tudo, e olhe o que nós não somos. O que nos falta? Falta fé, e essa missão, juntamente com os senhores e com o povo de bem do Brasil, nós a cumpriremos. E o Brasil chegará, sim, a um porto seguro. Meus irmãos evangélicos, meu muito obrigado a todos os senhores e às senhoras. Obrigado por ter confiado em mim. Obrigado por ter depositado em mim o voto nas últimas eleições. E eu só peço cada vez mais a Deus, além de me capacitar, obviamente, é que Ele sempre esteja do nosso lado para que nós possamos colocar o Brasil no local que ele bem merece no mundo. Uma boa tarde a todos. Nós temos aqui grandes lideranças. E eu vou pedir aos 2 pastores que representam as maiores instituições evangélicas do país, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o bispo Manuel Ferreira, eu vou pedir que cada um deles venha fazer uma oração. Então eu vou pedir a esses 2 homens que estão aqui, cada um vai fazer uma oração, e todos os colegas, ministros, homens, mulheres de Deus que estão aqui, pudessem estender as mãos nesse sentido quando começasse a oração, para que a gente pudesse interceder, porque eu creio que vem dias melhores para o Brasil.
Soberano Deus, nós te agradecemos por este momento especial e suplicamos que as mais ricas e soberanas bênçãos de Deus possam repousar sobre estas autoridades. São aqueles que estão nas mais altas cortes de justiça e da presidência deste país. Abençoa também os governos, abençoa a todos que aqui estamos. Ser com o teu povo e com a tua igreja especialmente. E guarda essas autoridades debaixo das tuas mãos poderosas, livrando de todo o perigo e de todo o mal. E cada dia fortalecendo-os, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Nós te agradecemos por este momento, Senhor sublime, quando as nossas autoridades maiores do nosso país, nesse instante, Senhor, se unem à liderança daqueles que o Senhor chamou para levar a tua palavra, o Evangelho de Cristo aos pecadores. Graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade singular, para pedir ao Senhor para que continue com as suas mãos estendidas sobre a vida do nosso presidente, dando-lhe saúde física, graça, sabedoria do céu, para conduzir esta nação, Senhor, a dias melhores. Pedimos a tua graça sobre a sua família e por todo o seu ministério, por aqueles que estão ao seu lado, ajudando no seu governo. Pai amado, rogamos ao Senhor também uma bênção especial para a área jurídica do nosso país. Aqui está o presidente do Supremo Tribunal. Dá-lhe, pois, a tua graça, Senhor. Querido Deus, dá-lhe sabedoria necessária para que este povo continue em paz, com segurança e louvando o teu nome. Pedimos ao Senhor também uma bênção do céu para o presidente do nosso Congresso, este jovem, Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, faça com que esse Davi, Senhor bendito, seja, na verdade, uma réplica daquele do passado. Eterno Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, por cada companheiro que aqui está, pela igreja evangélica do país, que o teu poder e a unção do teu Espírito Santo, Senhor, continue sendo derramada sobre os nossos corações. Pai, tu sabes, ó Deus, da expectativa, da esperança que nasceu no coração do povo brasileiro. Abençoa, pois, esta nação, pois eu sei, Senhor, que os teus olhos estão voltados para esta pátria. Deus dos céus, receba a nossa oração e a gratidão do nosso coração é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Será que nós podemos repetir uma frase que nós dizemos na igreja? O Brasil é do Senhor Jesus. Podemos dizer mais uma vez? O Brasil é do Senhor Jesus. E vamos dizer também, porque uma concordância é um poder, o que é ligado na terra é ligado no céu, né? Vamos dizer um amém para essas duas orações. Nós estamos dizendo, concordamos com o que foi orado. Podemos dizer? Amém! É isso aí, minha gente, que Deus abençoe o Brasil. Eu quero repetir o que deixei bem claro na minha fala, que a Igreja Evangélica Brasileira não tem líder maior. Tem líderes fortes e eu brinquei dizendo que eu sou nem peso leve, sou peso pena. Porque eu estou vendo hoje aí gente que chegou agora querendo entrar pela porta da frente e sentar no primeiro banco na janela. Gente que não tem história no mundo evangélico, querendo fazer graça, porque o presidente agora tem afinidade com os evangélicos. Eu fico olhando uns caras aí, estou dando gargalhada e risada. Tem que rir. Ah, meu Deus. Não comeu melado. Quem nunca comeu melado quando come silambuza, esse é que é o problema. Mas vamos embora. Vamos orar pelo Brasil e pelas autoridades constituídas para que Deus abençoe a nossa nação. Vamos lá? Que Deus possa abençoar a nação brasileira, as autoridades constituídas, que Deus abençoe cada família, cada casa, que haja prosperidade, paz, emprego, dias melhores para o Brasil, no nome de Jesus. Amém. Eu termino mais uma vez pedindo para você repetir o que nós repetimos com essas autoridades. O Brasil é do Senhor Jesus. Você pode repetir? O Brasil
é do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até o próximo programa.